Olá, meus queridos companheiros, boa noite, sou Luiz Alberto, boa noite, Leda Lovato, boa noite também, Lídia, sou Antônio Pazotto, boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Olá, boa noite, Valdete também, seja bem-vinda. Boa noite, Michele Rossato. Boa noite, Cidinha Vieira. Família Dantas, boa noite. Também Andréia, Adriana, Márcio, Marcos, Dona Wanda e seu Edivaldo, boa noite. Também Maria Geralda, boa noite. Rosali, sejam bem-vindas. Boa noite, Anitta e Clarindo. Olá, Adriana Valério, boa noite. Boa noite também, Olga Colasso. Muito boa noite, Flávia, Andréia. Que tivemos um contato ontem, né, Flávia? Pessoalmente. Que prazer e satisfação. Só estou tentando ajeitar o negócio aqui no computador. Para eu conseguir ver vocês e pronto. Agora sim. Ricardinho e Lúcia, boa noite também. Boa noite, Dona Leopoldina, graças a Deus, Aldete, tudo sob controle. Olá, Célia Furtado, boa noite também para você, para Eva, para Joaninha, para Francisca. Boa noite, Reinaldo, seja muito bem-vindo, Reinaldo e Cecília. Marinha, boa noite também, boa noite, Luísa Nalim. Pois é, Reninha, eu costumo também brincar dessa forma. Quem é vivo sempre aparece, mas os mortos também aparecem, né? Seja muito bem-vinda, não? A gente sabe da correria de todos os compromissos, mas nós estamos aqui sempre em orações por todos. Espero que tudo já volte àquele normal, né? Sr. Antônio Onofre, muito boa noite também, seja bem-vindo, Dona Isaura. Helenice, boa noite. Rosilda Martins também. Edna Bueno, Cida Costa, Neida Alves. Que bom que estamos todos aqui, né? Daniele Diamantino, Cláudio Honor e Eliane, boa noite. Vamos então fazermos a nossa prece para iniciarmos as reflexões desta noite. Olá, Vânia. Boa noite também a todos os companheiros que vão entrar depois no outro horário, que fazem parte aqui dessa nossa família, que sempre nos acompanham, né? E que ainda não estão presentes. Tenho certeza de que nós estamos aqui com muito amor e com muito carinho, acolhendo a todos, independentemente do horário que vão assistir e acompanhar, né? Lá, Imaculada, nós temos o Wagner, a Cidinha, Lodinha, Camilo, são tantas pessoas, né? Obrigado a todos vocês. Selma e Dinho, boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite, Marilza Abreu. Vamos então agora nesse instante, com muito amor, com muito carinho, deixar um pouquinho de lado as nossas preocupações, as nossas correrias, né?
Falo inclusive por mim, correria do dia a dia. Às vezes chegamos aqui tão correndo, apressado. É necessário nós respirarmos profundamente para entrarmos numa sintonia mais tranquila e perfeita com essa espiritualidade. Com certeza eles têm toda a sua programação, tudo certinho. Nós é que infelizmente ainda falhamos um pouquinho com os nossos planejamentos. Às vezes não sabemos lidar muito bem com as intercorrências que geralmente nos aparecem. Mas nesse instante que estamos aqui reunidos, que nós possamos procurar nos sintonizarmos com essa espiritualidade, nos sintonizarmos com os ensinamentos do Cristo, sobretudo pela ótica da doutrina espírita ou dos estudos e interpretações trazidos pelos espíritos, para que nesses instantes nós consigamos trazer as informações ou assimilar as informações que a espiritualidade nos preparou, a fim de que nós as arquivemos nas nossas janelas de memória, para que em todo e qualquer momento, sobretudo naqueles em que nós mais necessitarmos, tenhamos acesso a estas informações e resolvamos todos os problemas, superemos todos os obstáculos, seguindo sempre as experiências, seguindo sempre os conselhos, seguindo sempre os exemplos deixados pelo próprio Cristo, para que nós alcancemos o objetivo a que todos estão destinados: felicidade e perfeição. Que assim seja, que a espiritualidade também leve a todos os nossos companheiros encarnados e desencarnados a paz e a luz que reina nesse ambiente, a todos aqueles cujos nomes se encontram aqui no nosso caderninho de intenções e orações, enfim, para todos aqueles que estejam no pensamento de cada um de vocês, que recebam todos os benefícios que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos envia, e principalmente aqueles que nós mais necessitamos. Que assim seja. Graças a Deus, a esse mestre incomparável, né? Obrigado, Flávio. Olá, Natália, boa noite também. Seja muito bem-vinda, Natália Silva. Gente, nós estamos aqui hoje dando sequência à nossa leitura e estudo sobre o Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte, logo no início, né? O capítulo 1, estudando um pouco sobre o bem e o mal. Nós estamos vendo, olá Wagner, seja bem-vindo, sobre o conhecimento do bem e do mal. E neste conhecimento do bem e do mal, estamos identificando alguns pontos que eu reputo bem interessantes, né? Inclusive no último encontro a gente viu um pouquinho aquela pergunta de Kardec, né? Que demanda um aprofundamento para nós entendermos, né? Sobretudo a questão da lei da reciprocidade ou da solidariedade, que com certeza nós a aplicamos e devemos aplicar inclusive em nós mesmos, né? Mas isso já faz parte de todo aquele ser integral que nós somos. E principalmente o princípio inteligente, hoje como espírito, comandando toda esta nave, toda esta máquina chamada corpo humano. E claro que os princípios, e em especial o próprio bem e o mal, eles também se fazem aqui presentes na nossa própria estrutura. Então, é aquilo que nós estávamos vendo e identificando. E a gente vai continuar fazendo uma leitura e estudo dessas questões do Livro dos Espíritos, né? Já estamos aqui na 636, onde Kardec quer saber, olá Iraci Prestopa, boa noite, onde Kardec quer saber da espiritualidade se seria absoluto para todos os homens, para todos nós, o bem e o mal. Isso é algo absoluto, isso é algo pleno, isso é aquilo que já está pronto, que já está acabado. Aí a espiritualidade vai dizer que, olha, nós não podemos esquecer, assim como a gente tem visto, a lei divina ou a lei natural, ela é
idêntica e a mesma para todos. E como são leis provenientes do próprio Criador, são leis absolutas. Então eu tenho que analisar a pergunta de Kardec, se são absolutas do ponto de vista de Deus para com os homens. Sim, por quê? Porque elas não mudam jamais. Elas são plenas, elas estão acabadas, elas são perfeitas. Agora, do ponto de vista do homem, nós vimos que aos poucos nós vamos avançando, aos poucos nós vamos evoluindo. E quando a gente vai evoluindo, nós vamos ampliando o campo de conhecimento e a nossa percepção também se altera. Então veja que para Deus, sim, absoluto. Para nós, vai depender do nível e do grau que nós estamos. A lei é a mesma, mas na minha visão, eu vou enxergá-la de forma diferente. Por isso que na sequência da resposta, eles vão dizer que o mal depende da vontade da própria criatura em praticá-lo. O bem, com certeza, gente, ele é sempre o bem. E o mal é sempre o mal. Opa! O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, né? Maria Eleusa, boa noite também. Cido, boa noite, Rosana Bertolini, seja bem-vinda. Então, o que Kardec quer dizer, o que a espiritualidade está dizendo para nós aqui? O bem vai ser sempre o bem, por quê? Porque o bem nada mais é do que o cumprimento das leis divinas. Então, ele vai ser sempre o bem. Não vai acontecer num determinado momento de o que eu hoje faço como bem, amanhã se transformar no mal. Não, o bem é sempre o bem, por quê? Porque o bem é o cumprimento das leis naturais. E o mal é sempre mal. Por quê? O mal é exatamente a desobediência a esta lei, o descumprimento dessas próprias leis, né? Ercília, boa noite, seja bem-vinda. O descumprimento. Então, o absolutismo do ponto de vista de Deus perfeito, sem dúvida, porque ela é uma só e ela é una, e desde o início dos tempos até o fim vai continuar sendo a mesma. Porém, a criatura vai, de acordo com a sua evolução, se responsabilizar-se. Sim, porque quanto mais conhecimento eu tenho, maior será a cobrança sobre mim. E aí é que vai entrar agora na questão seguinte, os comparativos que Kardec vai fazer com relação, inclusive, aos selvagens, né? Maria Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Na 637, Kardec pergunta, então, vocês falaram que existe isso que vai depender, não é absoluta para nós, vai depender da nossa evolução, mas eu vou ou eu posso culpar o selvagem? Imagina aquele selvagem, o canibal, aquele que vive lá no meio da floresta, não tem contato nenhum com a civilização. Se bem que a gente sabe que isso hoje é praticamente impossível. Mas imaginemos lá no passado, né? Não tinha. O selvagem, canibal, ele cede aos seus instintos. Ele age por instinto, por quê? Porque ele ainda não conseguiu atingir esse ponto da inteligência plena e principalmente do livre-arbítrio, né? Cidinha, boa noite também. Luísa Silva, para você, para Dona Leone, sejam bem-vindas. Então o selvagem, ele está seguindo o seu instinto. E o seu instinto, naquela evolução que ele está, faz com que ele se alimente, inclusive, de carne humana, um canibal. Então Kardec quer saber, ele é culpado por se alimentar desta forma? Boa noite, Marlene Porto. Ele é culpado por seguir o seu instinto? E aí vem a resposta da espiritualidade. Primeiro, o mal depende da vontade. Aí eu preciso identificar, mas espera aí, até que ponto ou até que nível este instinto do selvagem o obriga a fazer algo contra a sua vontade? Ou melhor, eu vou mudar a pergunta, o selvagem, ele tem vontade?
Ou a vontade é um exercício da própria razão? Tudo bem, nós sabemos que a razão está relacionada com a inteligência. Então, o selvagem, ele é um ser considerado inteligente? Até que ponto, até que nível vai a sua inteligência? E esta sua inteligência lhe dá, sobretudo, uma liberdade para que ele escolha, ou ele age de acordo com seus próprios instintos, e esses instintos, assim como acontece nos animais, não os deixa agir de forma diferente, ou seja, tolhendo a sua vontade. Por isso a espiritualidade responde. Sim, se o mal ele é praticado pela vontade, nós temos que ver o nível de vontade. O nível de vontade, de liberdade, para saber também o nível da sua responsabilidade. Gente, é daqui que a gente tira aquela questão, que a gente tira aquela resposta, né? Que todo mundo sabe. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se eu tenho muitas oportunidades de esclarecimento, claro que vai ser cobrado muito mais de mim do que do selvagem que não teve contato e que não teve acesso a essas informações. É aquilo que a gente estava falando, né, até há poucos dias atrás, sobre a questão da neuroplasticidade. Boa noite, Elaine Lavê, seja bem-vinda. Lembram? Até ainda citamos um caso que o próprio Divaldo narra sobre aqueles espíritos que ficaram quase 1000 anos sem reencarnar. Gente, olha como que eles viviam, o tipo de informação que eles possuem na sua mente ainda não lhes dá toda aquela vontade ou inteligência ou capacidade de resistir de forma correta e adequada aos seus instintos. Lógico que eles serão responsabilizados pelo que eles fizerem, sim, serão, mas o nível desta responsabilidade não vai ser o mesmo daquela responsabilidade para nós que somos seres civilizados, que sabemos o que nós fazemos, que temos opções de escolha e, acima de tudo, temos uma liberdade. Ok? Então, isso é o que a espiritualidade responde para Kardec. A vontade como um principal móvel para avaliar ou para valorar a nossa responsabilidade ou o grau de responsabilidade que nós temos. A Iraci até pergunta, né? Se quando nós somos ignorantes, somos penalizados por ser mal, igual aconteceu com Paulo de Tarso, que perseguia os cristãos. Vejam, aqui inclusive, mais uma vez, né, Iraci, vai justamente entrar aquele detalhe da vontade. Paulo agia antes de conhecer o Cristo. Ele agia imbuído de qual desejo? Paulo, segundo nós sabemos e podemos acompanhar muito claramente pela sua trajetória e história, sobretudo aquela narrada pelo Emmanuel, Paulo, segundo ele estava agindo pela lei. Ele estava cumprindo a lei. Lógico que ele estava com uma interpretação equivocada da lei. Por que uma interpretação equivocada? Porque mesmo a lei mosaica, ela já trazia necessidade de amar a todas as pessoas. Está lá, a gente já viu diálogos de doutores da lei com Cristo. Cristo ainda perguntava, ou melhor, eles perguntavam e Cristo devolvia. O que está escrito na lei? Amarás o seu teu Deus e ao teu próximo. Opa, peraí, o problema deles é que eles se equivocavam com relação a este próximo. Por isso, inclusive, que Jesus contou para eles a parábola do bom samaritano. Foi para um doutor da lei. E Paulo de Tarso era um doutor da lei. E como doutor da lei, ele também tinha essa interpretação equivocada. Então, ele tinha responsabilidade? Claro que ele tinha. Ele era inteligente. Só que o nível de responsabilidade também está relacionado com o nível... E aí vem a questão da própria consciência. Com o nível
de despertar de consciência que ele sabia. Por isso que Cristo veio, para esclarecer, ou para aclarar as coisas, né? Boa noite, Filomena, seja bem-vinda. Boa noite também, Iraci. Lucélia, que saudade, quanto tempo, seja bem-vinda também. Então, o mal está relacionado com esta vontade. E a vontade com o nível de evolução e conhecimento que nós temos. A vontade dele era praticar o mal, de Paulo, ou a vontade dele era trazer as pessoas para o seu convívio, trazer as pessoas para o cristianismo, fazê-las deixar de seguir aquilo que ele achava errado e trazê-las para o caminho certo. Aí sim, a gente tem pessoas que se equivocam quanto a isso, né? Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Glória Querina, boa noite. Filomena, eu até vi acompanhando pelo computador aqui que você estava comentando, mas né, não tinha nem como falar nada, né? E agora eu vi que você entrou aí. Seja muito bem-vinda, como sempre. Bom, então essa é a questão 637. Mais uma vez, não nos esqueçamos dessa questão da neuroplasticidade ou do nível de conhecimento que nós temos, da evolução que a gente vem buscando e avançando, conquistando a cada oportunidade. E aí o nível de responsabilidade vai exatamente estar relacionado com tudo isso. Mas vamos continuar aqui com Kardec, procurando neste interrogatório com relação, ou interrogatório para com a espiritualidade, tentar entender um pouquinho mais sobre essas diferenças entre bem, mal e, sobretudo, a prática. Exatamente, Valdete. A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente estiver lá na Lei de Liberdade. Sabe por quê? Tem uma frase famosa que eu gosto de repetir sempre, né? Só é feliz quem é livre e só é livre quem está preparado para assumir responsabilidades. Mas a gente vai deixar para falar isso quando estivermos lá na Lei de Liberdade. Ah, que bom, Zé, que bom. A gente sabe mesmo como é que as coisas são, como é que funcionam, mas é que a gente acostuma tanto com as pessoas, como falar boa noite e tal, e apesar de que tudo, igual eu falei no início, está corrido realmente para todo mundo. Bom, na sequência, questão 638, Kardec vai, inclusive, mudar, vamos assim dizer, um pouquinho o tom da sua pergunta. Ele vai querer saber da espiritualidade, porque ele acha que às vezes o mal parece ser uma consequência das coisas. A gente olha assim, parece que a gente já vislumbra e já enxerga o mal. Aliás, quantas pessoas que vocês conhecem que não enxergam a maldade em tudo? Aí tem uns que ainda falam, nossa, você é tão ingênuo, você não consegue enxergar malícia. É só uma forma de colocar, mas por quê? Porque a gente vê, e Kardec identificou isso lá. Parece que o mal é uma consequência do mal das coisas. O bem seria essa exceção. O mal é a normalidade. E aí ele fala, inclusive a gente enxerga isso na necessidade que muitos homens têm de destruir até o seu semelhante. Parece que a briga, a discussão, as batalhas e as guerras são coisas naturais do nosso planeta. Né? Se não tiver brigando, se não tiver uma guerra no nosso planeta, parece que alguma coisa não está funcionando bem. Então, aí Kardec faz esses comentários e quer saber, podemos então dizer que estamos infringindo as leis de Deus? Claro que nós estamos. Onde já se viu, ou onde está escrito que a gente pode ou que a gente deve viver em guerra contra o nosso próximo? Onde? Em lugar nenhum. Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que foi aqui nos nossos estudos que a gente chegou a comentar um daqueles livros do Chico, Mensagens de uma Morta, se eu não estou enganado, que a mãe dele relata trazendo as experiências que ela teve nessas suas viagens. E lá nós chegamos a comentar, Marte, por exemplo, conseguiu avançar mais rapidamente do que a Terra, porque lá eles não viviam em guerras como nós vivemos aqui.
Olha para vocês verem. Se nós não estivéssemos vivendo em guerra, se nós não tivéssemos, por exemplo, a Primeira, a Segunda Grande Guerra Mundial, nós já estaríamos num nível de evolução maior. O problema é que a gente acaba infringindo as leis de Deus e aí depois nós vamos gastar um tempo para ter que reparar. A gente vai ter que reparar todo o mal. E infelizmente, né, como diz Kardec, parece que o mal é consequência das coisas. Infelizmente, muitos vão reparar em cima de uma outra guerra, ou precisando de uma outra guerra. Sabe, parece assim, a humanidade não aprende e ela vai buscando a reparação através. Sabe aquele velho ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor? Parece que nós estamos buscando ir e avançar pela dor. Só que é lógico, vai chegar um momento que não vai ser mais permitido. Falou, opa, para, chega, não vai ser mais permitido. Se você pensa assim, nós vamos ter que levar você para um outro lugar. Aí lá você vai refletir melhor sobre as coisas. Você vai, entre aspas, ser expulso do paraíso e vai precisar trabalhar para você conquistar. E quem sabe, através do seu trabalho, você não muda um pouco a sua forma de ver, a sua forma de ouvir. É, exatamente, tem vários espíritos que dizem isso, né, Valéria? Da ausência justamente do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Você chegou com a luz e imediatamente já clareia quase tudo. Então, a espiritualidade vai responder para Kardec que, sim, estamos infringindo as leis e que a necessidade ela vai desaparecer com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Tá? A partir do momento que a gente vai crescendo e evoluindo, nós vamos percebendo que nós não precisamos mais de determinadas coisas, que nós não precisamos mais valorizar algumas coisas que a gente passava por cima de todo mundo para conseguir conquistar. A Encília tocou até numa palavrinha bem interessante, né? Uma ganância. Uma ganância pelo poder, uma ganância por aquilo que é do outro. E veja, a gente não leva nada desse mundo corporal, gente. Nós não levamos, vai ficar tudo aqui. Mas a ganância, infelizmente, ela faz isso. Ela corrói, né? A Encília colocou muito bem. Ela corrói valores. Tá? Mas, como nós estamos dizendo, isso é algo comum para os seres que ainda estão vivendo provas e expiações. Quando nós estamos diante de uma prova, eu vejo mais ou menos, né, pelos alunos nossos, ou eu vejo também pelos próprios filhos, e é claro, eu vejo por nós, por mim. Gente, quando nós estamos diante de uma prova, a gente não perde o equilíbrio, se é que podemos dizer isso, né? Porque, sabe aquela pessoa, quando ela é equilibrada, pode ser qualquer coisa que não tira ela do sério, né? Não tira ela do seu eixo, do seu equilíbrio. Mas vocês já repararam, quando a gente está em prova, nós perdemos a compostura, a gente perde totalmente a harmonia. E aí acabamos, infelizmente, cometendo atrocidades. E isso acontece, gente, dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa casa. E depois, quando acontece, nós temos que fazer o quê? A gente tem que reverter essa história. Né? E aí, reverter essa história, muitas das vezes, vai demandar um pouco mais de dor, vai demandar um pouco mais de sofrimento. E é isso que a espiritualidade está colocando aqui. Nós vamos chegar no momento que vamos compreender que apenas e tão somente a prática do bem é que vai nos levar à felicidade. E aí a gente vai abandonar qualquer tipo de comportamento ou pensamento que nos distancia do cumprimento das leis de Deus. E aí sim, a humanidade automaticamente será outra. Na sequência, vamos mais uma vez com o codificador, tentando arrancar informações, tentando não, né? Arrancando informações da espiritualidade. E ele vai, nessa questão 639, perguntar se não acontece frequentemente resultar do mal que o homem faz, principalmente por conta de outros que o colocam numa determinada posição. Vamos assim dizer, muitas das vezes o mal
não é em consequência ou em decorrência do poder que alguém exerce sobre os outros e esses outros acabam praticando? Ou mudando a pergunta, muitas das vezes não pode acontecer de seres que são mais fracos principalmente do ponto de vista desse despertar de consciência. Não são muitas das vezes eles que acabam servindo de instrumentos para determinados seres mais inteligentes? Numa guerra, vocês acabaram de colocar aí, vários de vocês comentando sobre a questão da política. Numa guerra pelo poder. Gente, muitas das vezes, aquele soldado que está lá na ponta, ele age pura e exclusivamente por ordem do seu chefe. Se fosse deixar ele sozinho ali junto com o outro, entre aspas, inimigo, vocês acham que ele teria ou que ele exterminaria a vida do outro? Ou ele está fazendo ali, ou ele está lutando justamente por quê? Porque tem alguém que está mandando, determinando. A pergunta de Kardec é mais ou menos essa. E aí, é claro, ele complementa a pergunta: quem, neste caso, são os verdadeiros culpados? Ora, gente, claro que o mal ou tudo aquilo que as criaturas praticam vai gerar uma responsabilização. Então, quem causou o mal? Ah, foi só aquele líder político que determinou ou que deflagrou a guerra e colocou os soldados? Não, é claro que todos, absolutamente todos, vão ser responsabilizados por aquilo que fizerem. Mas, vamos deixar aqui bem claro, assim como acontece com a legislação humana. A legislação humana é assim. Se você pratica um crime em legítima defesa, ela fala, o crime existiu, ótimo. Mas ela fala também, você não merece ser punido pelo crime que você praticou. Por quê? Porque você o praticou em cima de uma excludente. A lei humana é assim. Agora, vocês acham que a lei de Deus vai ser muito diferente da nossa? Gente, ela é muito mais avançada do que a nossa, claro. Se a humana tem esta, vamos chamar assim, compaixão para aquele que... E aí eu repito a frase de Jesus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas é lógico que aquilo que eles estão fazendo, sobretudo com vontade, olha a pergunta anterior, sobretudo com vontade, eles serão responsabilizados. Claro. Por isso que o próprio Cristo também disse, conheça a verdade, e a verdade vai te libertar. Procure a verdade, descubra a verdade, vá atrás da verdade. E aí você já vai identificar qual é o seu mais adequado comportamento. Então, a espiritualidade vai dizer que sim, aquele que é levado a praticar o mal pela posição que os outros colocam, ele vai ter uma culpa menor do que aquele que está lá naquela posição de comando e que determina e coloca o outro lá na frente do fronte ou no fronte de batalha, né? Então, quem está batalhando tem culpa? Vai ter culpa. Pode ter excludente? Pode ter excludente, mas ele tem culpa. Mas mais culpado é aquele que mais inteligente, mais versado, com mais conhecimento, incita todo o processo e todo o movimento. É assim que a espiritualidade respondeu aqui. Né? De forma muito simples e direta. Por que não? Cada um será punido pelo mal que fez. Agora também seremos punidos pelo mal que nós demos causa. E aí a pergunta seguinte do codificador, ela é interessante, né? E particularmente a gente lembra até da nossa... Eu particularmente lembro até da época de menino, né? Nós às vezes aproveitamos o mal que alguém faz, né? Às vezes aproveitamos dele e pegamos carona.
Só que aí quando chega para responsabilizar, a gente fala, não foi eu não, foi fulano. Foi ele quem fez. Mas a gente se aproveitou daquela situação. E a pergunta 640 é exatamente isso que Kardec fala. Tem aquele que não pratica o mal, mas se ele se aproveita do mal que foi praticado, ele é culpado? A pergunta de Kardec. E a resposta da espiritualidade foi direta. É como se ele tivesse praticado. Não tem nada diferente. É lógico que aí eles vão explicar, de uma forma melhor. Por quê? Porque nós temos que identificar também o nível de responsabilidade. E, inclusive, identificar se, às vezes, aquele mal, ele não fez porque ele não teve chance. Sr. Antônio Noff, essa questão vai entrar no próximo programa sobre o livro. Por quê? Porque a 642 é exatamente isso. A gente está aqui na 640. A 642 é isso que a espiritualidade vai responder para Kardec. Mas aqui, um pouquinho antes, na 640, ele está exatamente procurando trabalhar. Peraí, eu não fiz aquele mal porque eu não tive oportunidade? Porque se eu tivesse oportunidade, será que eu faria? Eu estou aqui aproveitando de algo que alguém fez, mas eu tenho que analisar até que ponto, se eu tivesse oportunidade, eu faria. E, claro, se eu estou tirando partido disso, eu também serei responsabilizado. Só para ilustrar para vocês, fazendo sempre aquilo que a gente gosta de fazer, uma analogia. Gente, na legislação humana, as coisas também são assim. Imagine uma pessoa, ou um grupo de pessoas que querem roubar um caminhão. Então tem um caminhão de carga, com uma carga lá e tal, ele vai e rouba, ele quer roubar o caminhão. Ele aproveita, rouba o caminhão e abandona e deixa a carga tudo lá. Aí vem aquelas pessoas, que aproveitaram, tem uma carga ali, vou correr e vou pegar alguma coisa. Está lá no chão mesmo, está lá abandonado, eu vou pegar. Gente, a lei humana, pelo menos aqui no Brasil, ela pune. Isso é considerado um crime. Você ir lá e saquear ou pegar uma carga que está lá, que com certeza não é sua. Mas não foi eu que roubei o caminhão, que deixei aquela carga lá. Sim, mas você se aproveitou daquela situação, do mal. E a lei humana pune. Aí eu vou te perguntar, você acha que a lei divina vai ser diferente? É a mesma coisa. Se a lei humana está punindo, a gente pode ficar alerta, porque com certeza a lei divina, ela vai muito além. Por quê? Porque ela cuida das questões morais. Ali nós estamos falando de materiais. Aqui nós estamos falando de questões morais, que é muito mais avançada. E muitas das vezes, a gente vai ver no próximo programa, que já estamos encerrando, não precisamos nem praticar. Só de nós desejarmos, as coisas já vão. Lembra que a gente estudou no Evangelho segundo o Espiritismo? Pecado por pensamento? Exato. Mas como eu disse, estamos aqui chegando ao final de mais um. Sim, Sr. Antônio Noff. Também um tombamento. Tombou a carga, está lá, a carga não é nossa. Então não dá direito para ninguém ir lá e pegar. Ela tem um proprietário, ela tem um dono, é considerado furto. Nós estamos aqui no final de mais um programa. No próximo a gente vai dando sequência a estes esclarecimentos. Desejo a todos vocês muita paz, muita tranquilidade, que Jesus os abençoe e até o nosso próximo encontro, gente. Muita paz.